Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, professor Eduardo Galante. Eu vou falar um pouco agora aqui sobre a Lei 12.124, é o Estatuto da Polícia Civil do Ceará. Essa lei, ela teve importantes modificações e é claro, eu quero aqui então enfatizar estas modificações para que a gente possa, com isso, estar ligado nas modificações das legislações e com isso ter um material à altura, tá bom? Então, na hora aqui da aula eu não vou poder interagir com vocês, eu peço para que vocês, caso alguém pergunte, o tema da nossa aula hoje, Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará, tá bom? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, para dar sequência no nosso curso, simbora falar sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará. Trata-se da Lei 12.124, claro, e respectivas atualizações. Até agora, nós já o fizemos de maneira muito prática e objetiva, e esta é, então, a minha metodologia. Eu espero que com isso você aprenda e vá para a prova em condições de realizar uma boa prova, tá bom? Bem, eu darei sequência, novamente farei o mapeamento jurídico com você, lembrando que ao final do curso nós iremos resolver algumas questões, coisas do tipo, tá legal? Vamos lá então? Simbora com o professor, partiu a aprovação, afinal de contas, missão dada é missão cumprida. No caso, qual é o objeto do nosso estudo? É a lei 12.124. Professor, essa lei teve atualizações? Mas muitas atualizações. Mas não se preocupe, todas elas estão dispostas aqui para vocês, tá? Todas, então, modificações, todas as alterações que nós tivemos, então, em relação a esta lei, estão aqui dispostas para vocês. Bem, eu quero abordar o seguinte assunto. Eu comecei até a falar sobre este assunto na aula anterior, mas ocorre que, por ser um assunto extenso, acabou que eu tive que segmentar. Eu vou, então, fazer aqui com você, mais uma vez, complementar o assunto sobre estágio probatório. Então, nós falamos que o estágio probatório, ele tem uma duração de 3 anos, não é isso? E ao final desse estágio probatório, o que vai acontecer? No caso, o policial civil será, no caso ali, submetido a uma comissão, então, especial, não é isso? E então esta comissão é quem terá ali a prerrogativa de confirmar ou não o cumprimento daqueles requisitos que são necessários para que você seja aprovado no estágio probatório. Até aí, tudo tranquilo, eu acredito que você anotou quais são ali, então, os termos que serão avaliados, os requisitos, você anotou o lapso temporal, eu agora aqui quero complementar mais algumas informações. Lembrando que o seu chefe imediato vai fazer essa sua avaliação, então é importante que você fique atento a estas questões. Olha, eu agora quero trazer aqui uma prerrogativa do órgão de pessoal que tem, no caso, relação direta com o estágio, então, probatório. Nos termos do nosso estatuto, nós temos que o seguinte, que o órgão de pessoal, ele manterá o cadastro, então, individual. Esse cadastro individual, o próprio nome já vai, né, sugerir, trata-se de um cadastro para cada policial. Esse cadastro deve ser sempre atualizado, deve estar, no caso ali, ao alcance somente daqueles que têm autorização para tanto, então deve estar ao alcance ali, deve ser reservado, e teremos todas as informações, então, que forem colhidas durante o estágio probatório. Então você, futuro policial civil do estado do Ceará, você terá lá uma pasta guardado com tudo aquilo que ocorreu durante o seu estágio probatório. Gente, é interessante isso, porque na Polícia Civil do Distrito Federal também nós temos um procedimento muito parecido. E quando eu me aposentei, eu fui então no órgão de pessoal e falei, olha, na minha pasta aí, e ainda está o meu estágio probatório? E a pessoa me mostrou, falou, claro que está. Gente, 18 anos depois estava lá meu estágio probatório, tudo certinho, tudo guardadinho. Fica lá. Aí, inclusive, aquilo foi remetido para o Tribunal de Contas, só para que você tenha ideia, então, da importância que nós temos em relação ao estágio probatório. O estágio probatório, se cumprido de acordo com os requisitos, vai confirmar você no cargo.
tá bom? E aí, então, você se torna estável. Além disso, uma outra informação que se mostra interessante que é o seguinte, tá? Esse cadastro, então, o cadastro aqui especificamente que eu acabei de falar com você aqui, ó, este cadastro individual, por que que ele é importante? Por que que ele é fundamental? Aqui o nosso documento também traz esta informação. Então, o cadastro, tá? Ele é importante porque irá ali confirmar que você, no caso, cumpriu todos os requisitos necessários, então, para que isso ocorra. E mais, este cadastro, ele é composto basicamente de quê? Tá? Ele é composto, então, basicamente de quê? Qual é a sua composição fundamentalmente? Bem, nos termos do nosso estatuto, esse cadastro, então, ele é composto de dados que serão fornecidos pela Comissão de Concurso Público de Provas ou Provas e Títulos, todas as etapas que você foi submetido, tudo aquilo que você passou, então, durante esse período, então, tudo que você colheu, tudo que aconteceu durante ali o concurso público, tudo isso, então, estará ali naquele cadastro. Além disso, tá? Os dados remetidos também pelas autoridades policiais civis. Pode ser que as autoridades, claro, irão fazer ali alguma anotação, fazer alguma coisa que corresponda, então, a um item lá do seu estágio probatório, e isso também vai chegar ali, vai fazer parte do seu cadastro. Enfim, tudo aquilo, tá? Nesse caso, então, tudo aquilo que estiver decididamente ali relacionado ao seu estágio probatório, certamente estará lá nesse seu cadastro, tá bom? Bem, esse cadastro, gente, ele é tão importante que em momento posterior, ele é remetido ao Conselho Superior de Polícia Civil. E eu lembro que quando eu falei com você especificamente sobre o Conselho Superior, naquela oportunidade eu falei, olha, enquanto professor eu entendo que trata-se do órgão, por que assim não se dizer, depois da direção, né, no caso, o órgão mais importante da instituição. Por quê? Ele está diretamente relacionado à conduta, à formação, à atuação, no caso do policial civil e da instituição. Então, é importante esse cadastro. Logo, tá? Esse cadastro, então, individual, ele será levado ali ao Conselho Superior de Polícia, tá bom? E esse cadastro, ele deve estar já prontinho, lá nas mãos ali do Conselho Superior de Polícia, pelo menos 2 meses antes do término do estágio probatório. É para que haja tempo hábil, para que se possa, então, ali realizar todas estas questões, tá? Então, o cadastro tem esta perspectiva. Ele tem que chegar lá ao Conselho Superior 2 meses antes ali do término do estágio probatório. Para quê? Bem, nesse caso, esse cadastro, ele se faz necessário para que possa, então, ali, vamos dizer assim, instrumentar ali, no caso, o julgamento e a declaração também do cumprimento legal de todos aqueles requisitos que são necessários durante o estágio probatório. E depois, bem, estas informações, então, ficarão ali à disposição, tá? À disposição, então, do Conselho Superior para que ele, então, faça essa respectiva consulta e ali confirme que sim, que houve o cumprimento de todos aqueles requisitos individuais que foram, então, ali, no caso, determinados que se cumprisse no estágio probatório. Um outro critério que é interessante é o seguinte: o Conselho Superior de Polícia, ele possui diversas atribuições, o que em termos práticos, ainda que de maneira rasa, nós aqui chamamos de, no caso, competências. Competências é aquilo que a lei atribuiu a um órgão ou um agente público para que faça, para que cumpra. Então, a isso, de uma maneira rasa, damos o nome de competências. É interessante que você guarde isso. Todas elas, principalmente as competências do Conselho Superior, as competências da direção, a competência ali também do cargo que você irá concorrer, tudo isso é importante. Aqui eu vou apresentar para você uma competência, tá? Vou competir aqui no caso uma competência especificamente do Conselho Superior de Polícia Civil. Então, nos termos do nosso estatuto, o Estatuto da Polícia Civil do Estado do Ceará, é competência
compete, então, ao Conselho Superior de Polícia Civil, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Superior de Polícia Civil, é ele quem vai formular a representação ao senhor delegado superintendente de Polícia Civil, portanto, a autoridade máxima, né, interna corporis, não é isso? Nesse caso, vai formular a representação ao delegado superintendente de Polícia Civil contra o dirigente imediato do funcionário que não remeter as informações. Então vamos colocar assim: você é o delegado, você é o chefe imediato daquele que está em estágio probatório e você então tem que remeter estas informações. E você não fez. Então você deixou de cumprir algo que está no seu rol de competência de atividades. Nesse caso, então, aí o Conselho Superior, ele formula uma representação junto ao diretor e fala, olha, o chefe imediato, vamos colocar lá, né, do inspetor X não remeteu a sua avaliação, tudo mais. E aí, então, o diretor é quem tem, no caso, aí, a prerrogativa para julgar esta representação do Conselho Superior de Polícia Civil. Olha, agora, vamos supor que por algum motivo também, tá? Vamos supor que por algum motivo o Conselho Superior, não sei, uma hipótese absurda, o Conselho Superior não fez essa representação ao senhor diretor. E aí, nesse caso, gente, tá? É o seguinte, a inércia tem uma máxima no direito, eu não concordo tanto, mas em alguns casos sim, vamos colocar assim, né? O direito não socorre os que dormem. Se a administração pública tinha que tomar todas estas providências e não o fez dentro do prazo que é estipulado em lei, sabe o que vai acontecer? Nesse caso, o estágio probatório será considerado encerrado, tá? E mais, o servidor será confirmado no cargo. Ué, era para mandar a avaliação, para mandar as informações do cadastro. O chefe imediato não mandou. O Conselho Superior não entrou com a representação, dormiu a administração. Acabou. O que eu posso fazer? Não tem outra solução, tá bom? Além disso, durante o estágio probatório, tá? Não será permitido ao policial civil, ele não pode ser promovido. Então, não existe promoção daquele policial que está em estágio probatório, tá? Não existe, então, nesse caso, vamos colocar aí, não existe nesse caso especificamente, como eu disse a vocês, promoção durante o estágio, tá? O estágio, então, probatório. Também, ele não poderá, como regra, se afastar do cargo para qualquer fim, a não ser, aí entra a exceção, e nós sabemos que banca gosta de exceção. O único afastamento que é autorizado é aquele que se destina a, no caso ali, a ocupar um cargo em comissão. É a única. Então, o policial civil que estiver em estágio probatório, esquece, não vai ser promovido, não pode se afastar do cargo, a não ser para ocupar ali, então, um cargo em comissão. Então, e claramente esta possibilidade. Além disso, um outro destaque que eu quero dar diz respeito, então, ali a alguns eventos que estão diretamente relacionados à sua trajetória enquanto policial. Você estudará, com fé em Deus, irá fazer uma boa prova, será aprovado, e aí você passará por todas as fases, e aí o próximo passo. O próximo passo é ser nomeado. Depois da nomeação, próximo passo é tomar posse. E depois da posse, é efetivamente começar a trabalhar. É quando você entra em exercício. Eu, enquanto professor, e não é o caso, eu nem quero que você leve em consideração, eu ainda acho que entre a posse e o exercício, deveria, né, constar que a lotação. A lotação é a unidade em que foi ali destinado aquele servidor, mas a lei não diz isso, tá? Então, nós temos aqui a nomeação, a posse e o exercício, tá bom? Eu até brinco, faço uma piada que eu falo o seguinte, olha, o que é a nomeação? A nomeação é chamar você, falar, olha, vem que tem um cargo aqui te esperando, tá bom? Aí você vem. Quando você vem, você pega aquele cargo para você. O que é isso? É a posse. E depois que você pegou a posse, depois que você tomou posse, você então começa a trabalhar naquele cargo que você pegou. Aí é o que nós chamamos de exercício. É uma explicação rasa, mas eficiente.
cumpre a nossa missão. Eu agora vou trazer características para vocês, características de cada uma destas fases, tanto da nomeação, da posse, quanto do exercício. Normalmente, quando se cobra isso, se cobra principalmente na perspectiva de prazos. Seja como for, estaremos preparados. Vamos começar pela nomeação. A nomeação, primeira coisa que nós temos, normalmente banca fala isso. Nomeação é forma primitiva, então, de provimento de cargo. Não é forma derivada, é forma primitiva, tá bom? E aí, a nomeação, no caso, ela poderá ocorrer de duas maneiras. Nós temos nomeação para cargos em caráter efetivo, então, nesse caso, ela poderá ser em caráter efetivo. Para isso, gente, nós temos que ter ali, então, o seguinte, são aqueles servidores que passaram em concurso público e que vão ocupar um cargo vago na classe inicial da carreira integrante ali da categoria funcional. E eu tenho cargo em comissão, que é para ocupar cargo, então, de livre nomeação, livre exoneração. São cargos, então, como eu disse a vocês, são cargos de confiança. São estas duas formas, então. O que normalmente a banca pega muitos candidatos? A banca pergunta assim, a banca afirma, não existe nomeação para cargo em comissão. Errado, existe sim. Para cargo em nomeação ali, para cargo em comissão, há sim nomeação. Tanto é que nós acabamos aqui de conferir isso. Além disso, um outro detalhe ainda, mais alguns detalhes sobre a nomeação. Vamos supor, tá? Vamos supor que por alguma razão alguém esteja impedido, tá, de ocupar cargo em comissão, tá? Vamos supor, então, que alguém esteja impedido de ocupar cargo em comissão. Nesse caso, gente, a autoridade competente, então, vai nomear um substituto. É simples assim, tá? E, evidentemente, ali, nesse caso, ele será ali exonerado após o período de substituição. O mais importante que você tem que levar para a prova é cargo em nomeação é de livre exoneração e livre nomeação. E mais, tá? Será tornada sem efeito a nomeação. E aqui eu quero que você marque aí no nosso material. Será tornada sem nomeação, nesse caso, sem efeito a nomeação. Onde está isso? A banca vai querer colocar que será demitido. Não, demissão é punição, nada disso. Ah, vai colocar que será exonerado. Não, o servidor que foi só nomeado, que não tomou posse, ele ainda não é servidor. Então, exoneração é só para servidor. É por isso que será tornada sem efeito a nomeação quando por ato ou omissão, então ali no caso do nomeado, no caso ali, a posse não se verificar no prazo para este fim estabelecido. Isso também é fato. E mais, salvo para o desempenho de cargos em comissão e outros especialmente autorizados em legislação especial, em tese, como regra. Por que eu falo em tese? Porque na prática acaba acontecendo um pouquinho diferente, mas prova não cai prática, né? Mas em tese são proibidas, tá? No caso ali, a disposição, a cessão e a designação de pessoal para ter exercício em outras repartições. Então, normalmente o policial civil não vai trabalhar em outro órgão da administração pública. Por que eu falo em tese? É porque existe esta proibição aqui na lei, mas na prática acaba acontecendo, viu? Muita gente é cedido. Além disso, tá? E a posse propriamente dita? O que é a posse propriamente dita? O que é isso? A posse é o seguinte, a posse, ela completa a investidura no cargo. Como é que isso vai aparecer na sua prova? A banca vai colocar que a nomeação completa a investidura no cargo público. Então, vai colocar, tá? Nesse caso, que a nomeação completa a investidura no cargo público. Não é isso, tá? Não é isso. É posse. É a posse que vai completar. É quando você pega o cargo, né, nesse caso ali, que você faz jus por ter sido aprovado em um concurso público. O nomeado para, nesse caso, o nomeado para ocupar o cargo, ele deverá,
ele tem um lapso temporal para que ele possa tomar posse. Então, o nomeado para o cargo, ele tomará posse dentro do prazo de 30 dias. Normalmente, quando a banca cobra isso em prova, é aqui que ela vai tentar te pegar. Ela vai tentar alterar esse prazo aqui. E o prazo, então, são 30 dias. Lembrando que esse prazo é contado a partir do momento que foi publicado ali no Diário Oficial. Então, pronto. Aí é nomeado lá e fala, olha, o candidato tal tem 30 dias para tomar posse no cargo. Então, você, a partir daquele momento ali, você começa a contar 30 dias. Mas é interessante, você está com tanta vontade de tomar posse que no primeiro dia que publicar, você já vai estar lá. Você não vai esperar 30 dias nunca, a não ser que tenha um motivo relevante para tanto. Vamos agora colocar aqui, será que esse prazo pode ser, no caso, prorrogado? Bem, se houver um motivo justificável, pode, tá? Nesse caso, então, a requerimento, tá? A requerimento do nomeado ou do seu representante legal, a autoridade, então, poderá prorrogar o prazo da posse por mais 30 dias. Então, nós podemos dizer assim, em tese, o servidor terá até 60 dias para tomar posse. 30 dias normal e mais 30 se houver a concessão de prorrogação. Ainda, será que você pode tomar posse por procuração? Será que a sua sogra pode tomar posse por você? Claro que pode, por várias razões. Uma delas, a sua sogra é maravilhosa. A segunda razão, tá? Ainda, é possível sim, ali por lei, que a posse ocorra por procuração. Agora, é sempre? Não. É quando, por exemplo, o policial estiver fora do país, estiver fora do estado, ou ainda em outros casos especiais. Mas existe sim, em situações relevantes, a possibilidade de se ter posse por procuração. Além disso, tá? Olha, somente poderá ser empossado, tá, no cargo ali como integrante da Polícia Civil, aquele candidato que tenha, no mínimo, cumprido os seguintes requisitos. Então, para que você possa ser empossado no cargo, você necessariamente precisa, então, cumprir alguns requisitos. Quais são estes requisitos? Então? Vamos aqui ao primeiro deles. Você precisa ser brasileiro, nato ou naturalizado. A banca vai querer falar para você que para ser delegado tem que ser brasileiro nato. Eu já vi essa questão em prova. Errado. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Estrangeiro não pode. Você tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Também é um outro critério. Você precisa estar em dia com as obrigações militares e eleitorais. Você precisa apresentar o comprovante de acumulação legal. Isso se você estiver ali acumulando um cargo que seja autorizado legalmente, tá? Você precisa ser dono de uma conduta irrepreensível. Você precisa ter saúde, o que será comprovado em inspeção médica. Você precisa possuir qualificação e aptidão para o cargo, o que será demonstrado com a aprovação nas fases e no curso de formação. Você não pode ter antecedentes criminais e você precisa apresentar uma declaração de bens e de valores patrimoniais. Se você tiver um cavalo, será que você tem que declarar que tem um cavalo? Tem, porque cavalo é semovente e de acordo com o Código Civil, semovente é bem. Você não tem outra solução, você vai ter que declarar lá, tá bom? Semoventes, animais que ajudam principalmente no trabalho do homem. Tem lá, vai ter que declarar, tá bom? Fica aí esta dica para vocês. Além disso, mais um detalhe. Bem, como que se fará a prova? Então, como serão feitas as provas para que você cumpra, então, tudo isso que está aqui? Por exemplo, como é que você vai comprovar que você é brasileiro? Como é que você vai comprovar que você está quite, no caso, com as obrigações militares e eleitorais? Nesse caso, tá? Isso será provado através da apresentação de documentações. Agora, no caso de reintegração, você não precisa provar que é brasileiro e nem precisa provar que está quite com as obrigações militares e eleitorais. Por quê? Porque você já o fez no primeiro momento. Além disso, a posse, gente, não é um evento, tá? Não é um evento, então, nesse caso, vamos colocar assim, um evento que não se dê destaque.
tá? Pelo contrário, tá? Pelo contrário. A posse é um evento solene, todo ele cercado de formalidade. Aliás, é um evento marcante, e vocês vão lembrar, eu lembro das minhas até hoje, né? Porque eu ocupei mais de um cargo. Então, a posse, ela não é informal. A banca vai colocar para você que ela é informal. E não é, ela é solene, tá bom? Nesse caso, será a oportunidade quando você então prestará o compromisso e na oportunidade você ainda irá receber a sua identidade funcional. Então é sim um momento muito marcante na nossa vida. Além disso, o termo de posse. Gente, o termo de posse, ele deverá ser assinado pelo nomeado, então você irá assinar, tá, esse termo de posse aí, e é claro que isso só vai ocorrer após o compromisso policial. E aqui tem até uma memória que é muito interessante, que você vai morrer de rir. Quando eu fui tomar posse, o documento tinha 26 laudas, 26 páginas. E aí, na época lá, o responsável pelo departamento, o pessoal falou, olha, recomenda-se que dê uma lei, né, que faça-se uma leitura de todo o termo. Eu doido para tomar posse, eu li a última lauda, quis nem saber, fui lá no finalzinho lá e assinei. Aliás, é o que todo mundo faz, viu? Dificilmente nós vamos encontrar. Mas eu lembro que eu tinha um amigo que o fez, tá? Um amigo, então, leu ali o termo de posse, leu, releu, até o fim lá. Eu tenho certeza que você vai assinar de cara. Olha, além disso, tá? Quais são as autoridades que podem dar posse? Bem, você então, ao dar posse, é um evento solene, é um evento que marca o seu início na trajetória, no caso pública, no caso a sua trajetória na Polícia Civil. Isso não pode ser feito por qualquer autoridade. Por isso mesmo especificamente, nós temos as seguintes autoridades competentes para dar posse para você nos termos do nosso estatuto. Então, são competentes para tanto o senhor governador do estado, o senhor secretário de Segurança Pública, o subsecretário de Segurança Pública e o delegado superintendente da Polícia Civil. Normalmente, o senhor chefe do Poder Executivo delega ao senhor delegado superintendente a oportunidade para que faça, então, ali. Eu já vi que em casos de delegado, aí normalmente o governador gosta de estar presente naquele evento, tá bom? Olha, além disso, o que mais eu quero destacar? Aquela autoridade que der posse para você, ela obrigatoriamente deverá checar se você cumpriu todos os requisitos para que você possa tomar posse, sob responsabilidade. Se ela não conferir e se por um acaso você deixou de cumprir algum dos requisitos essenciais e ainda assim, se ele te deu posse, esta autoridade será responsabilizada. Vai sobrar. É claro que a autoridade vai conferir toda a documentação, vai fazer tudo, tá bom? Olha, com isso, então, nós alcançamos aí o nosso objetivo. Chegamos, então, aí ao final de mais um bloco, onde nós tivemos, então, acesso a informações sobre estágio probatório, sobre nomeação e sobre posse. Eu tenho certeza que você anotou tudo. Na próxima aula, falarei também sobre exercício, tá bom? Ótimos estudos para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Bem, pessoal, tudo bem? Boa noite, pastora. Boa noite aí a todos que estão aqui comigo. Muito obrigado pela companhia de vocês, Fabiana Sucupira, o Lucas, a todos vocês que estão aqui. É sempre uma honra muito grande tê-los aqui. Eu quero agradecer por esta companhia, por sempre estarem aqui comigo. Olha, eu preciso, gente, de 1000 inscritos lá no meu canal do YouTube para que este evento, como este agora que eu estou fazendo, seja divulgado também lá no YouTube. Então, na minha bios, aí no caso, aí na minha bio aí do meu Instagram, @professor Eduardo Galante, lá tem corretamente o endereço do meu canal do YouTube. Então, se você está aqui comigo e não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva lá no meu canal. Além disso, divulgue aí também o meu canal, divulgue, né, o meu Instagram. Eu quero esse ano fazer diferença na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado de coração, mais uma vez. Fiquem com Deus e até o nosso próximo evento. Tchau, tchau, gente.